Tinha. O, o BRB deve ter aproximadamente, eu não quero arriscar aqui um número, mas talvez uns 10 milhões de contratos na carteira, somando todos os produtos. Então, o que a gente está falando aqui é de que talvez fosse 10%, Um acréscimo de 10%. em termos de quantidade de contratos. E em termos Num de valor, produto que a gente conhece, num produto que a gente tinha sistema adequado para fazer isso, tanto que a gente passou a fazer um processo de internalização desses contratos, exatamente para diminuir qualquer dependência, ainda que operacional, que fosse do master. em termos de volume de contratos, sim. E em termos de recursos, também algo nessa base? Também. Os 12 bilhões também representam também 10% de acréscimo na operação do banco? Também. Inclusive porque, veja, naquele momento a gente avaliava isso como uma oportunidade de mercado. A gente não ia manter um crescimento assim para sempre. O senhor nos disse aqui que as conversas do M&A começaram ali em janeiro, provocação do Master, e avançaram todo esse período. E que a oferta final, digamos assim, fazia uma redução, uma exclusão significativa dos ativos do banco, 2/3, mais ou menos, dos ativos do banco. Nessa exclusão estavam também carteiras de crédito ou não? Foram excluídos, dentre os ativos foram excluídos estavam... precatórios, foram excluídos pré-precatórios, foram excluídas determinadas operações de crédito de PJ que eram ou com partes relacionadas ou não tinham garantias reais, foram excluídas determinadas ações de empresas, foram excluídas operações intragrupo, existiam muitas operações entre empresas do grupo Master. Dentre as diligências do M&A, não se identificou essa utilização de uma outra originadora nesses créditos consignados? Não era objeto? Porque não me parece que o senhor Vocaro nos disse aqui que, por razões de mercado, o ano de 2025 foi um foco muito grande no Master em consignados. Portanto, era algo que chamava atenção, ou deveria ter chamado atenção, dentro da due diligence de uma M&A. Isso não foi... Não foi um achado, não foi um encontro dessas diligências. Não foi um achado. E explico por quê. Ele tinha uma carteira, a gente participaria da gestão em sendo autorizada a operação. Basicamente, todo o negócio do Master seria organizado com um jeito BRB, né? Na própria operação de M&A tinha uma previsão de cisão e de saída de várias empresas e de vários negócios. Na nossa visão, a atuação do BRB na governança faria com que a gente fizesse ajustes na forma de condução do Master, na própria governança. Então, não do foi, Master. de fato, algo que se identificou de cara ali como um problema? Não. Uma outra pergunta, o senhor disse que a partir do momento em que se identificaram os problemas, reduziu-se significativamente o volume de operações com o Banco Master. O Banco Master foi substituído por alguém, o BRB mudou de estratégia, o que aconteceu? Porque, veja, nós vimos num processo crescente de aquisições de carteiras, de cessões de carteiras, concentrados aparentemente no Master. Qual era o percentual do Master nas cessões de carteira no primeiro semestre de 25? Naquele momento, eu diria que praticamente a totalidade. Quando começa a haver uma diminuição, o Master é substituído por alguém ou o BRB para de operar nesse Na nossa visão, segmento? O que nós terminamos fazendo foi antecipando compras de carteira em função da oportunidade que a gente entendia haver no Credit Sexta, pela rentabilidade, pela característica do produto, pelo foco no servidor. Então, como eu falei há pouco, a gente não teria condição nenhuma de manter 2 anos, 3 anos de compras naquele volume. Então, nós fizemos um movimento, identificamos a necessidade de substituição. Dali para frente, o nosso foco foi essencialmente executar essa substituição.
ou seja, mitigar o risco, reduzir o risco para o BRB. Inclusive porque a gente já estava gerando um resultado superior ao orçado para o ano. A gente tinha um desenho de composição de carteira e de ativos e passivos compatível para o fechamento do ano. O senhor nos disse aqui que sabia, comentários do senhor Vorcaro, que havia problemas de liquidez no Master. Isso, de fato, não era nenhum segredo propriamente no mercado. Essas operações do ano de 2025 de cessão de créditos, elas redundaram em alguma forma de desafogar esse problema de liquidez do Master? Mas eu acho que foi uma estratégia do Master de obter liquidez por meio de cessão de crédito, como outros bancos fazem, inclusive o próprio BRB. Se a gente olhar a série de sessões do BRB de 2021 para cá, tem momentos que a gente está mais vendendo carteira e tem momentos que a gente está mais comprando carteira. Então, é uma prática normal. E não era relevante para os senhores se isso implicava, de alguma forma, num alívio para o Master naquele momento, especialmente considerando que os senhores estavam fazendo M&A para meu cuidado era com o BRB, né? Na nossa visão, o que a gente via era uma oportunidade de consolidar uma formação de uma carteira de crédito de baixo risco com uma rentabilidade compatível. E a gente estava percebendo na evolução da composição da carteira essa formação de resultado, de algo que começou em julho de 2024. O senhor nos disse algumas vezes aqui que recebia as informações da implantação dessas operações. Quem é que mandava essas informações? Era o Master? Da implantação, desculpa. Eu recebia dos órgãos a confirmação dos contratos, não é isso? Os senhores adquiriram carteiras. Essas carteiras eram consignados. Dentre os relatórios que o senhor recebia, era a confirmação de que as operações existiam. Quem passa é sempre o originador, ou seja, o órgão não me passa diretamente. Era sempre via Master. Ele passa para o banco originador e o banco originador faz o tratamento e nos passa a informação específica dos nossos contratos. Então, assim, não havia contato direto no momento algum com as empresas. Até o momento em que a gente começou a oficiar esses órgãos, antevendo a possibilidade de uma liquidação ou de uma intervenção no Master, para que a gente conseguiu a autorização do Master e a gente passou a fazer um trabalho junto a esses órgãos para que as informações pudessem vir direto para a gente. Na substituição dos créditos, já identificado o problema, precisamos substituir, esse é o foco, a substituição se deu por ativos com menor liquidez do que... Alguns com menor liquidez, outros não. Percentualmente, o senhor saberia dizer? Não tenho esse percentual de cabeça, mas assim, alguns foram imóveis, outros foram ações, a gente teve um conjunto de ativos. Teve um ativo especificamente que me parece que gerou uma discussão maior, que foi uma operação de 2 bi com um fundo que era composto por ações da Ambipar e que exigiu do BRB uma discussão sobre como fazer o hedge para garantia desse contexto. Você poderia explicar essa operação? Como é que o senhor enxerga? Se ela foi uma operação rígida, correta? A nossa visão foi, a gente tinha um conjunto de ativos à disposição para fazer as trocas, esses ativos passavam pelas análises das diversas áreas do banco, principalmente nos ativos de renda variável. A gente procurou estabelecer uma dinâmica de hedge para que tivesse uma rentabilidade compatível. E em todos esses ativos, a gente colocou um direito de venda nos ativos para que a gente pudesse, em algum momento, se tivesse um comportamento inadequado do ativo, se a gente tivesse acesso por alguma razão, uma decisão de revenda ou desfazimento, faríamos. Especificamente sobre a Ambipar. A Ambipar, no ano de 2024, teve uma valorização bastante atípica. Chegou a ter 700%, 800% de valorização, o que normalmente é um sinal de alerta do que pode acontecer com esse processo. E havia algumas indicações de mercado de que uma parte significativa dessa valorização decorria da atuação do próprio Banco Master. Sabemos que depois dessa troca, a Ambipar acabou entrando em recuperação judicial e esse fundo, obviamente, o
o valor hoje dele é muito inferior ao valor pelo qual ele Uma foi parte foi avaliado. revendida para o próprio Master. Uma parte foi vendida desse fundo, o Master comprou antes A gente revendeu para o Master. a um preço de mercado. Revendeu pelo preço, como você tinha um hedge, na verdade a gente tinha cota de um fundo que era a ação mais o hedge. Então isso acabou não gerando um prejuízo para o BRB. Para o BRB. Satisfeito. Mas assim, a gente olhava para a Ambipar, inclusive nas análises técnicas que foram feitas, e achava que era uma empresa viável, né? Ou seja, no mercado ESG, com contratos importantes, com Oriente Médio, com Fórmula 1, com um conjunto de coisas. A discussão sobre a complexidade do hedge para a estrutura do BRB não foi uma discussão relevante, no final das contas. Foi debatido, foi estruturado, a área de tesouraria fez os pareceres pertinentes relativos a isso, foi levado ao Conselho de Administração, é uma das operações que foi levada ao Conselho de Administração, e foi debatido lá e entendeu-se que era uma boa operação. Obrigado, doutor colega. Obrigado. A doutora Janaína precisou dar uma saída. Só Demec, só confirmando, essas perguntas aqui são complementares, correto? Isso. Então, vou dar seguimento aqui, para a gente não perder tempo. O Master parou de realizar os repasses ao BRB e quando? Eu não tenho essa informação, porque todos os repasses em que, em algum momento, teve dificuldade, o BRB, o Master liquidou, ou mediante pagamento, ou mediante dação em pagamento de outros ativos. Então, concretamente, a gente não tinha problema relevante com repasse até a minha saída. O BRB recebeu a restituição dos 12 bilhões, total ou parcial? É aquilo que a gente comentou, que tinham 10 bilhões e 200 aproximadamente substituídos. Estavam em negociação mais 1 bilhão e 600 de treasuries, e o BRB tinha garantias adicionais constituídas de 9 bilhões de reais. Em relação a essas garantias, elas eram essencialmente de fundos do próprio Master? Ou havia outro Eram tipo de... Eram fundos que tinham lá dentro direitos creditórios, precatórios, tinha carteira de crédito. Mas todos do Master, todos dentro da estrutura do Master. O senhor sabia que os créditos oriundos da Tirreno foram originados na Cartus e vendidos ao mesmo tempo para outros fundos? Não. Nós tivemos conhecimento de que tinham sido originados na Cartus somente em maio, quando a gente identificou a situação da Tirreno, e de que tinham sido vendidos para outros fundos somente no inquérito, na leitura do inquérito. O senhor tem falado em substituição de carteiras. Por que o BRB simplesmente não pediu o dinheiro de volta na primeira constatação de inconsistência na carteira? Essa é aquela resposta que a gente deu, de que se a gente solicitasse primeiro, o Master não tinha condição, não tinha liquidez para fazer esse pagamento. Segundo, no caso da Tirreno, também não havia liquidez. Ou seja, se nós solicitássemos naquele momento um pagamento imediato e provocássemos um evento de default, a gente não teria tido nem a condição de substituir esses ativos da forma que substituímos. O senhor tinha contatos periódicos com Daniel Vorcário? Em que situações? Os meus contatos com ele eram eminentemente por meio de WhatsApp, nas negociações dessas operações. Era comum? A negociação da saída dessas operações eram comuns, principalmente depois que a gente iniciou o processo de troca
dessas carteiras. Existia uma insistência de minha parte bastante grande para que fosse concluído o processo de substituição dos ativos. Era comum a compra... O senhor já respondeu, mas como veio a pergunta? Tá? Era comum a compra sem coobrigação das carteiras? A compra sem coobrigação é bastante tradicional no mercado. Inclusive, todas as exceções que o BRB fez na história, sejam as suas compras, sejam as suas vendas, foram sem coobrigação. Você já fez? Já fiz. Ah, tá. Essa daqui também? Outra questão que chama atenção no procedimento todo é que o estoque de carteiras do total de crédito consignado, segundo apontado pelo Banco Central, seria de 2 bilhões. E aí, né, vem uma compra aí de um volume, né, significativamente maior. Isso foi apontado, isso foi notado pelo setor de Quando as próprias equipes do banco perguntaram, a informação que o Master deu é que eram créditos originados por ele, que eles haviam vendido no passado e que estavam recomprando e revendendo para o BRB, mas que eram créditos originados por eles e com as mesmas características dos créditos anteriores. Tanto que a gente se refere a esses créditos como crédito cesta o tempo inteiro no processo de cessão. Entendo. Então, o senhor, o Master, além de ter se equivocado ou passado uma informação incorreta para o Bacen relativamente aos originadores de crédito, também passou o senhor, porque no momento que o senhor já havia perguntado e veio essa resposta... Isso inclusive, era uma cláusula contratual, né? De que os créditos eram créditos originados pelo Master. Obrigada. Eu encerro. Obrigada pela colaboração. O senhor facultou o acesso ao celular, a polícia, no momento da entrega. Agradeço, doutor Kleber. O senhor tem algum... Som está ok aqui? Agora sim. Paulo Henrique, você disse, respondendo à doutora Janaína, que houve a recusa de alguns títulos, de algumas carteiras, mas eu queria deixar isso claro. A partir de que análise ou a partir de que procedimento o banco recusou, ao longo desse relacionamento comercial com o Banco Master, a partir de que procedimento o banco recusou algumas carteiras e qual foi o volume financeiro dessa recusa? O banco recusou carteiras tanto no processo de cessão quanto no processo de substituição dos ativos lá na frente. Se não me falha a memória, 2 bilhões e 600 de carteira recusada no processo normal de compra e aproximadamente 4 bilhões de ativos recusados no processo de substituição. A razão da recusa foram essencialmente as análises técnicas realizadas pelas áreas. Então, ou convênios com inadimplência acima do previsto, ou CPFs que não estavam em situação regular na Receita, ou CPFs que o BRB teve algum relacionamento no passado e não teve um desempenho adequado. E, no caso dos ativos a serem substituídos, análises das empresas ou das garantias ou de situações jurídicas ou judiciais envolvendo essas garantias e que levaram à negativa da aceitação. Me diga uma coisa, o senhor disse à doutora Janaína também que recebia, não o senhor diretamente, mas o BRB recebia mensalmente o relatório emitido pelo órgão onde o desconto do tomador do empréstimo era feito. Esse documento chegava para o senhor em PDF, chegava em Word? Como é que esse documento chegava ao BRB? Quando o volume de carteiras do banco de sessões aumentou, a gente criou uma área específica do banco
para fortalecer os controles, a governança e acompanhar esse tipo de coisa. Essa conciliação era encaminhada a essa área específica e a área de back-office do banco para que fossem feitas as conciliações. Eu não sei dizer exatamente qual era o formato do arquivo, mas existia um processo de conciliação estruturado, seja na área de sessão, seja na área de operações, para bater essas informações. Em algum momento, essa área do banco lhe comunicou ou comunicou alguém inferior ao senhor na estrutura do banco e o senhor tomou conhecimento de que pudesse estar havendo alguma falsificação, alguma burla na confecção ou no envio dessa documentação atestando a efetivação do depósito lá na fonte? Não. O senhor pode dizer se, desde a primeira carteira, vamos dizer, originada, sabendo nós agora, pela Tirreno, o senhor sabe dizer se, desde o primeiro mês, não houve repasse ao BRB? Ou seja, essas carteiras da Tirreno jamais renderam, do ponto de vista efetivo, o repasse financeiro, ou começou e depois parou? Nunca me foi relatado nada relacionado a isso. Tá. O senhor disse também, respondendo acho que ao eminente procurador da República, que o senhor conseguiu substituir 10.200.000 e que obteve garantias no patamar de 9 bilhões para assegurar os 2 bilhões restantes que não haviam sido substituídos ainda. Estas garantias foram tomadas ou foram recebidas com algum tipo de deságio, com alguma vantagem para o BRB, ou o senhor as recebeu pelo valor de mercado? Essas garantias foram recebidas pelo valor que estavam registradas no master. Mas, quando nós substituímos ativos, esses ativos vieram com deságio. Então, nós aplicamos aproximadamente 2 bilhões de deságio nas carteiras substituídas e também nos imóveis recebidos em dação de pagamento, que tiveram uma avaliação independente e tiveram deságios importantes. Eu acredito que aqui daria para a gente falar entre 2,5 bilhões e 3 bilhões de deságio no valor desses ativos, ou seja, a gente recebeu a valores menores. E com essa avaliação independente, no caso dos imóveis. O senhor tomou conhecimento daquela medida prudencial expedida pelo Banco Central por volta do dia 5 de outubro de 2025? Sim, a gente tomou conhecimento primeiro do agendamento da reunião e depois da entrega formal da medida prudencial no dia 14, se eu não me engano, ou 15. Aquela medida prudencial impunha ao Banco BRB alguma providência emergencial urgente ou a medida lhe permitia prazo para solucionar? Ela determinava que a gente suspendesse novas sessões em que houvesse pagamento líquido para o master, ou seja, se envolvesse somente substituições de ativo no âmbito das trocas que estavam acontecendo, era permitido que se fizesse. Ela também restringia a possibilidade de que fossem feitos DIs, mas ela não exigia nenhuma outra medida de gestão imediata. Ela concedia um prazo de 30 dias para que o banco fizesse um plano de ação para endereçar os temas que lá estavam colocados e dava um prazo de 6 meses para que fosse feita uma auditoria no valor específico de ativos que foram recebidos do master. Antes daquela ocasião, o Banco Central, de maneira oficial ou de maneira informal, orientou o BRB, como o senhor disse antes, achava de bom tom que o BRB não comprasse mais ativo do master? Não. E o Banco Central tinha conhecimento de que o BRB comprava carteiras do master? Tinha. A gente reportava semanalmente ao Banco Central as sessões e, em determinados momentos, diariamente. Então, durante o período da tentativa de aquisição do Banco Master pelo BRB, o Banco Central acompanhava diariamente a realização dessas sessões. E
quando o Banco Central tomou conhecimento da insubsistência ou da mudança do padrão documental daquelas carteiras, agora sabemos nós, originadas pela Tirreno, o Banco Central autorizou a troca de ativos? Sim. A gente comunicou ao Banco Central no dia 25 de maio de que a gente pararia de fazer, na verdade, que a gente já tinha parado de fazer essas sessões e que a gente tinha iniciado um conjunto de procedimentos de auditoria, de verificação, de redesenho, de processo, e que faria, de agregação de garantias e que faria a substituição dessas operações. Nós faríamos num ritmo mais devagar, para que a gente tivesse um tempo para análise detalhada e mais planejada dessa troca de ativos. O Banco Central solicitou que nós fizéssemos, determinou, né, que fizéssemos o mais rápido possível. Paulo Henrique, só para concluir, algo que me chamou a atenção nesse processo, desde a minha primeira aproximação com esse inquérito, é precisamente essa forma de checagem. Impressiona muito, notadamente a quem não é do sistema financeiro, por que essa checagem é feita por amostragem. Na nossa vida cotidiana, nós, quando vamos comprar um carro usado, por exemplo, nós tomamos a cautela de levar na oficina, verificar se o motor está bem, se a embreagem está boa, enfim. E me causou uma certa perplexidade perceber que, num negócio dessa monta, o BRB não precisaria fazer essa checagem integral e prévia da rigidez completa, ampla e irrestrita daquilo que o BRB estaria comprando. Eu queria que o senhor explicasse qual é a razão para que essa seja uma prática aceita no âmbito do sistema financeiro. Existe um padrão no mercado de que você faça essa verificação por amostragem, de que você tenha aquela cláusula que a gente tinha no nosso contrato, de que, identificando algum problema no contrato, esses contratos sejam substituídos. E isso ocorre eminentemente pelo fato de que o sistema financeiro é bastante regulado. As informações constam da central de risco, as operações são todas registradas na B3. Por exemplo, me causou surpresa imaginar que esses créditos poderiam ter sido cedidos para outros, se existe uma obrigação de registro na B3, que funciona como uma câmara, liquidação, um cartório, a cessão de crédito. Em tese, se ele foi cedido para alguém mais, isso deveria ter aparecido no registro quando o BRB e o Master tentaram fazer esse registro lá. Então, uma das premissas de que o contrato, de que as operações eram originadas pelo Master, é de que já estaria no sistema financeiro e, portanto, já estaria registrado em todos esses lugares. Então, existe um determinado padrão, eu vou chamar de confiabilidade, num sistema que é muito regulado. Mas a prática adotada pelo BRB foi uma prática equivalente ao que os outros bancos adotam com a gente e que a gente adotava com outros bancos, inclusive em relação à amostragem e ao teor dos contratos. Só para concluir verdadeiramente, o doutor Procurador da República lhe perguntou isso, e tem absoluta pertinência. O Banco Master acabou sendo ali o grande fornecedor de carteiras para o BRB, desde julho de 2024 até maio de 2025. Eu quero saber o seguinte: esta baixa liquidez do Banco Central, ou do Banco Master, é uma causa justificadora dessa venda de ativos? É comum os bancos em dificuldade de liquidez saírem vendendo os seus ativos em quantidade expressiva, como o Master vendeu? Muitos bancos no mercado adotam como prática de gestão de liquidez, inclusive a gente, em determinados momentos, essa venda de ativo. Compra ou venda de ativo quando você tem uma sobra de liquidez. Compra quando você tem uma falta de liquidez, venda. Então, acho que uma pergunta até que a doutora Janaína fez e eu não respondi, é que outros bancos, eventualmente, a gente chegou a fazer operações assim. A gente fez com 10 outros bancos. Então, com o Banco Pan, com o Banco Paine, com o Banco BMG, com a Facta, que é uma financeira, com a Bix,
ou seja, a gente tinha um ecossistema construído de sessões que, ao longo desses anos, de 2021 para cá, a gente deve ter movimentado talvez algo perto de 40 bi, 30 e poucos bi. Então, por isso também, quando a gente olha para aquele movimento de 1 bilhão e pouco por mês, que foi o que aconteceu em janeiro, fevereiro, março e abril, de maio para frente, começou a cair, não era um número que nos assustava. Não nos assustava. Por exemplo, a gente comprou 4 bi do PAN em carteira de crédito de antecipação do FGTS em 2022, num universo muito pequeno de tempo. Então, se essas carteiras tivessem sido rígidas, se tivessem o padrão das carteiras de 2024, a gente teria cumprido o planejamento, cumprido o orçamento de maneira muito adequada. Eu acho que a grande surpresa para todos nós, e como eu falei, piorou bastante a relação e o próprio interesse numa operação final, foi quando a gente se deparou com uma situação de que eram créditos originados por terceiros. Isso era verdadeiramente uma oportunidade de mercado ou o senhor estava comprando do Master por alguma orientação de alguém ou por a determinação de alguém ou para atender o Banco Central, ou era efetivamente uma oportunidade genuína no mercado financeiro? Na nossa visão, uma oportunidade, Dr. Kleber. Por quê? O próprio BRB tem apontamentos do órgão de controle dizendo que precisa aumentar a rentabilidade dos seus ativos, porque, pela nossa característica de atuação, o BRB tem negócios concentrados no imobiliário, no consignado, no próprio crédito rural, que são ativos de taxas de juros mais baixas. Então, quando a gente olhou para o produto, o cartão de crédito consignado, que fazia 3 anos que a gente tentava desenvolver e não conseguia, a análise estratégica que o banco teve, e de novo repito, é colegiada, era de que a gente tinha uma forma de aumentar a nossa rentabilidade com um produto que era conhecido, com um público que a gente já conhecia e que geraria os resultados esperados. Eu acho que, mesmo diante de todo esse processo de troca e essa discussão toda em relação à natureza e à qualidade dessas carteiras, o BRB vai obter resultado positivo com isso. Como a gente já comentou, foram 6 bilhões e 600 de receita, 3 bilhões e 600 de margem financeira, e essa carteira ainda tem uma rentabilidade para gerar nos próximos anos. Até, doutora Janaína, eu li o que eu consegui do inquérito, é bem extenso, por exemplo, eu senti muita falta, não sei como proceder, mas talvez em algum posicionamento nosso, a gente pudesse também fornecer a impugnação que a gente fez àquelas medidas prudenciais. Porque muito do que a gente... Posso pedir uma quebra? Não, já... Não pode do BRB, só se pedir a quebra. Entendi. Aí o ministro tem que deferir. Mas não já foi concedida? Não sei, porque aí eu acredito que tem as informações gravadas por sigilo bancário, doutor. Assim, se me permitir, eu não entendo direito, mas olhando as requisições e o tipo de documento que foi fornecido pelo banco, classificaria com sigilo bancário. Mas eu acho que é muito importante, porque a visão oficial que o BRB deu em relação àqueles pontos. Eu percebi que o tom, tanto do Ministério Público quanto da senhora, mudou muito nos documentos depois daquelas medidas prudenciais. E a gente está muito acostumado com o padrão de supervisão e aquele tipo de apontamento. É natural que o Banco Central seja muito duro, muito exigente nas questões que ele traz, quando exige que melhore o controle interno, quando exige que se aperfeiçoe um conjunto de coisas. Mas eu acho que trazer a própria visão oficial do BRB, em que ele explica cada sessão, em que ele mostra quais medidas ele já tinha adotado, quais ações, a própria situação de liquidez, porque existe um certo descompasso entre o que está escrito lá e a foto daquele momento. Ele faz muitas referências ao momento de fevereiro, março e abril, que foi, de fato, o momento de maior sessão.
De lá para frente, um conjunto de medidas adicionais foram adotadas, inclusive a nossa própria certificação de que a gente estava cumprindo integralmente tudo que estava nas medidas prudenciais. Assim, eu vou, já que o senhor abriu, né? Bem, assim, eles trazem de forma muito objetiva questões relativas à escrituração contábil em desacordo, não, porque não foi questionado aqui o volume das transações, mas que, de fato, elas estavam sendo realizadas de forma acelerada e que não verificavam, os ativos não eram internalizados, os ativos não existia um valor, os ativos não correspondiam, aquele valor que foi trazido não correspondia. Então, assim, foram questões muito, o senhor me desculpa, mas assim, foram questões objetivas trazidas com um impacto grande. E aí, de fato, não foi uma percepção só apenas, né, do Ministério Público, enfim, mas que foi levada ao Poder Judiciário. Então, assim, Doutora Janaína, se em algum momento puder, eu queria passar parágrafo a parágrafo daquele documento com a senhora, trazendo uma visão de quem estava dentro e contextualizando cada uma daquelas coisas. Porque, por exemplo, quando eu vejo um início de uma representação que aponta todas aquelas situações do Master e da CVM, e muitas vezes aquilo e a própria questão da forma de reconhecimento do prêmio e das sessões, e eu vejo aquilo no nosso, né, no do BRB, os contextos são tão diferentes que pode-se ter, olhando um texto parecido, um julgamento... Mas o contexto, assim, com toda licença, doutor Kleber, é porque agora a gente virou conversa. Virou conversa. Se o senhor me desculpa, eu já vou até passar... Mas é porque, no contexto, tanto que não foi pedida a prisão do senhor. Né? Então, assim, foi sopesado de forma diferente também. Eu queria muito ter a oportunidade de explicar. Talvez seja uma operação muito diferente, incomum. Né? Não tem esse tipo de operação, imagino, todo dia aqui para discutir. Mas, assim, quando o órgão regulador, eu sei que isso, né, tenta-se minimizar os fatos, mas, assim, é uma magnitude enorme, de uma lesão enorme, e, assim, quando o órgão regulador traz uma medida prudencial nos termos, de fato, que foi apresentado, e com fatos objetivos e muito bem descrita e etc., não tem como, né, é difícil, para mim ou para qualquer outra pessoa, contestar aquilo que vem de um órgão técnico. A gente recebeu... Eu estou escolhendo a palavra aqui, mas quando a gente recebeu aquele documento, não vou dizer que a gente ficou feliz, mas a gente pegou o documento e falou, é isso? Tá bom, isso é o que a gente já está fazendo, é o que já está combinado, é o que a gente tem discutido. A gente ficou com uma sensação clara que aquele documento foi produzido com o objetivo de impedir novas sessões para que o Banco Central pudesse seguir com a estratégia de liquidação do Master. E não estou fazendo um julgamento equivocado disso. A gente entendeu como se fosse uma mensagem. BRB, o Master não tem viabilidade. A gente, como Banco Central, precisa adotar as providências cabíveis. Saiam do meio. Tanto que o prazo de 6 meses para a conclusão da auditoria, o prazo de 1 mês para que a gente fizesse um plano de ação. A gente até fez a impugnação, e depois eu liguei para o Banco Central e falei, a gente nem espera que vocês mudem a decisão. A gente está fazendo a impugnação só para ter a oportunidade de contar um pouco dessas coisas, do que é que a gente fez diante disso. Então, por exemplo, lá tem um gráfico de liquidez, mostrando que não tem problema de liquidez, coisa que o Banco Central ratificou depois da decisão judicial, quando afastou a necessidade de uma intervenção no BRB. A gente explica, tintim por tintim, tudo isso. Então, para nós,
quando eu percebi a mudança de tom, e lembro o que a gente sentiu, o que a gente discutiu, o que a gente conversou com o Banco Central, eu falei, poxa, talvez esse documento esteja sendo meio tratado, não vou dizer fora de contexto, mas com quem não tem o costume da lida com o Banco Central no tempo inteiro. A gente recebe apontamento do Banco Central o tempo inteiro. O assunto O senhor, durante a sua gestão, teve alguma aplicação de outra medida prudencial nesses termos do Banco Central? O senhor comprou ativos dessa monta de outra instituição financeira, 12 bilhões, 16 bilhões, mais, porque são mais, 16 bilhões, aí tem todos esses ativos aqui, mais 4, isso aqui de títulos de entidades não financeiras, porque são várias tabelas, né? Enfim. O senhor já comprou? Então, assim, o senhor concorda que também o Banco Central não aplicou uma medida prudencial à toa, tanto que foi só uma em toda a sua gestão. De uma forma, a gente não está dizendo que não é uma coisa corriqueira, né? Medida à toa. O que eu dei foi a nossa opinião sobre a razão do Banco Central ter aplicado essa medida naquele momento. A gente nunca fez uma sessão sem autorização do Banco Central. Talvez a própria relação de um banco público com o Banco Central seja diferente de um banco privado, né? De certa forma, eu sou um funcionário, um empregado público também. Então, eu conheço o Ailton há 20 anos, virou conversa, né? Desculpem. O chefe do Departamento de Supervisão também. Então, a gente presta muita conta ao Banco Central, a gente conversa muito com o Banco Central em tudo que a gente faz. Então, a gente entendeu naquele momento como muito mais um sinal dizendo assim, a gente não quer que vocês façam mais sessões porque a gente precisa resolver uma questão sistêmica. Mesmo que o negócio que os senhores estivessem realizando com o Master fosse algo completamente atípico dentro até do histórico do banco. No momento já não então, o senhor, mais. Não, mas Naquele o negócio, ele olhou para o negócio inteiro. E aí ele chegou a essa conclusão, né? E quem sou eu para contestar o Banco Central? Eu né? não estou contestando, por favor. Eu agradeço mais uma vez. Doutor Adamex, o senhor gostaria de mais alguma pergunta? Vou agradecer a participação, a colaboração. Doutor. Então, vou encerrar. Fazer uma indagação de ordem prática. Vamos seguir nos depoimentos ainda hoje. E tem que aguardar para decidir a senhora vai decidir ainda hoje se vai proceder a uma eventual cariação ainda hoje. Tá bem.